Eu pensei em fazer outras coisas antes de fazer comunicação. Dentre elas, meteorologia e acho que letras, porque eu gostava de escrever. Meteorologia eu vi que não dava, porque tinha muita matemática, física, eu já entendi que não dava, não rolava. E depois comunicação, né? Então, por conta da escrita, eu acho, e de lidar com pessoas. E aí eu lembro que eu cheguei a fazer prova para a UF. Eu passei em primeiro lugar geral de comunicação da UF, mas fiquei aqui na UERJ. Eu era morador de Vila Valqueire e pensei, gente, não tem condições de Vila Valqueire, Niterói, não vai rolar, né? Então, eu fui na UERJ e aí eu passei para cá para RP. Na época eu não sabia nem direito o que era RP, não tinha internet. Então, claro, quando eu entendi que era uma coisa para lidar com gente, que era um cotidiano mais animado também, de muitas relações, de falar com as pessoas, de trocar experiências, informações, eu achei que podia ser interessante e não me arrependi. Então, quando eu fiz isso, só que quando eu entrei aqui na faculdade de comunicação em 88, ela era completamente diferente do que a gente tem hoje aqui, né? Hoje a gente tem laboratório, tem um monte de salas de aula, tem extensão, né? Tem um monte de atividades. E naquela época era sala de aula, o famoso cuspe-giz. Então, hoje tenho a felicidade de ser colega de vários professores meus, né? Como o Ricardo Freitas, o Ronaldo Delau, outros que já se aposentaram também. E é muito legal, porque de ver como é que a faculdade ela evoluiu, né? Não só materialmente, mas também, acho que em espírito. Porque a gente brincava, dizer que era um escolão a UERJ naquela época, né? Só tinha aquela coisa de sala de aula, prova e pronto, diploma acabou. E hoje não, hoje a UERJ tem evento, tem congressos, tem coisas, atividades internas, né? Os alunos, quando eles vêm para cá, têm oportunidade de ter palestras com pessoas de fora, pessoas estrangeiras, colegas estrangeiros, né? Tem a coisa da pós-graduação, tem as pesquisas para extensão, tem um mundo de coisas que agrega muito à formação, e na minha época não tinha. Então, na minha época, o que a gente tinha que fazer era correr atrás. Acho que hoje as coisas vêm muito fáceis, assim, tem muita opção. E às vezes eu acho que o pessoal nem sempre aproveita o que tem, porque também é tanta coisa e fica meio perdido, né? Então eu acho assim que isso, a gente tem que inventar coisas. Só que eu, como também uma colega minha, que foi colega de turma, e hoje professora também daqui, que é a Fátima Regis, a gente, tinha que correr atrás do que a UERJ não dava, né? Então, a gente arranjou um estágio logo no 5º período. O currículo era totalmente diferente, o currículo era muito mais teórico, a gente só via coisas práticas e direcionadas para a área profissional depois do 5º período. Então, até o 5º período, a gente não via nada de coisa específica. Bem diferente de hoje, né? Então a gente só podia fazer estágio em comunicação depois do 5º período. Não tinha projeto de extensão, não tinha projeto de iniciação científica, não tinha nada. Então era só sala de aula, ou você trabalhava, ou estágio só mesmo, porque você não via falar nada de jornalismo e RP. Então você não tinha nem como estagiar, não tinha como fazer isso. Então eu me lembro quando era 5º período, aí era aquela debandada, abrir os portais, e era aquela caça de estágio que hoje em dia o pessoal faz desde o primeiro período, né, primeiro ano. Então a gente conseguiu um estágio aqui no Pedro Ernesto. E é onde eu digo que no hospital foi onde eu aprendi tudo que eu sei sobre comunicação. Então a gente criou uma assessoria de comunicação experimental e não tinha profissional de comunicação lá, né? Então era só a área de saúde. E é um pessoal que até hoje a gente é muito amigo e que era basicamente enfermeiros, psicólogas, assistentes sociais, médicas também, né? Nutricionistas, fonoaudiólogas. E aí eles recebiam a gente. E como o Pedro Ernesto, ele é um hospital escola, a gente também, como estudante, estava ali como estagiário, né? E ao mesmo tempo como assessor de comunicação experimental, a gente estava sujeito ao mesmo tipo de dinâmica que os alunos da área de saúde tinham, ou seja, eles participavam de congresso da área de saúde e tal, e a gente falou assim, a gente tem também um congresso da nossa área que a gente gostaria de ir com os trabalhos daqui, que é o Intercom. Então, me lembro que a gente ia ao Intercom desde pequenininho, que eu brinco, né? Eu vou ao Intercom desde pequenininho. Desde o 5º período que a gente apresentava trabalhos no congresso e trabalhos da área de saúde que a gente fazia, né? E era muito interessante. Então, a gente tinha a oportunidade de colocar tudo em prática. Então, isso era muito legal, porque a gente tinha aula à noite, o curso era noturno naquela época só, não tinha de manhã, não tinha a parte da manhã. Então, a gente fazia o estágio o dia inteiro e vinha para as aulas à noite. E aí é isso, a gente tinha a oportunidade de fazer tudo que a gente... E a gente não tinha supervisão direta, né? Tinha um professor que às vezes conversava com a gente e tal.
Paulo Barbosa. Não esqueço. E aí ele, então, conversava com a gente, mas a gente tinha que fazer tudo, né? E aí a gente ficava, muitas vezes, tendo que tomar decisões profissionais sem ser, né? Receber o pessoal do Fantástico, que ia bater lá, porque tinha aquela coisa de gravidez na adolescência, porque a gente trabalhava no setor de adolescentes do hospital. Então era uma equipe muito procurada, porque ela formava pessoal especializado para lidar com adolescente no Brasil e na América Latina. Então era um centro de referência também de formação e de atendimento. Então sempre tinha gente do Fantástico, sempre tinha gente do Globo, e aí tinha que fazer assessoria de imprensa quinto, sexto período, sem supervisão, sem saber fazer release direito, aquela coisa. E aí depois os projetos foram vindo, eu trabalhei com rádio, comunicação comunitária, uma época num dos projetos. Então assim, tudo que eu sei fazer, né, que eu aprendi de comunicação, seja na área de RP e até na área de jornalismo, que a gente acabou fazendo também muita coisa, né, de impresso, de jornal e tudo, foi no hospital, que é uma coisa muito curiosa. E hoje a gente vê que muitos hospitais têm suas assessorias de comunicação. Na época era uma coisa muito rara, isso início dos anos 90, né? Então, hoje em dia não, os grandes hospitais, como as grandes universidades, né, todo mundo tem assessoria. Colégios particulares, né? A gente tem vários alunos nossos aqui, ex-alunos, que são profissionais de comunicação em escola, São Bento, né, Santo Inácio, então todas as instituições hoje têm assessoria de comunicação. E isso não era muito comum nessa época, então a gente teve essas experiências que são assim, meio desbravadoras, né, vamos dizer assim. E isso, a gente se formou em 91, eu continuei trabalhando lá no Hospital Pedro Ernesto um tempo, depois eu fiz o mestrado, continuei trabalhando ao mesmo tempo, depois fiz o doutorado, e aí eu já tinha virado professor aqui, passado um concurso aqui, como mestre ainda, né, foi em 97 que eu entrei como professor aqui, tinha terminado o mestrado em 96, e aí a UERJ já tinha modificado muito, então a UERJ que eu lembrava já tinha quase que desaparecido, você já tinha laboratórios, né, jornalismo não tinha nada praticamente, jornalismo já tinha bastante coisa também. Então a vida acadêmica da faculdade já tinha modificado. E em 2002 surgiu o programa de pós, né, o PPG-Com. Em 2004, já tendo feito o doutorado, eu entrei para o PPG-Com em 2004. Então já tem também um bom tempo aí. E aí é isso. E aí as coisas foram andando, né? Então, Fui. Na verdade, eu fui pegando. A gente brinca, né? Quando o professor chega aqui novo, a gente entra em todos. A gente entra em tudo, né? E todas as chefias de departamento, subchefias de departamento, comissões eleitorais, tudo, coordenador de extensão, coordenador de. Eu não lembro mais. Mas eu participei de quase todos os cargos. E faltava diretor. E eu não queria, porque eu não gosto de nada administrativo, não gosto. Mas é a dança das cadeiras, né? Todo mundo tem que ser uma vez alguma coisa. Então, em 2000, quanto foi? Não lembro mais. 2012, isso. Obrigado. 2012, eu e o professor Eric Felinto, a gente ficou à frente aqui da direção da faculdade, que foi um período bastante difícil, na verdade, porque foi o início daquelas crises do governo do Estado. Então, na verdade, eu saí da direção da faculdade um pouco antes de estourar aquelas grandes greves quase de um ano inteiro, assim, foi um pouco, eu saí em 2015 para 16, em 16 começou os dramas, assim, da UERJ, né, mas eu me lembro que já no período de 2012 a 2016, a gente já tinha muito problema de verba, já tinha muito problema com as questões, né, das ocupações estudantis, então já tinha uma série de tensões que a gente tinha que administrar com pouco recurso. Então a gente não conseguiu fazer tanta coisa quanto a gente gostaria, né? A gente conseguiu renovar um pouco os laboratórios, sinalizou a faculdade, mexeu no site, refez o site, fez a primeira reforma curricular, em mais de 20 anos, se eu não me engano. Então a gente conseguiu fazer algumas coisas, mas não tanto. E logo em seguida explodiu as grandes crises da UERJ, né? Que a gente já sabe, né? Já conhece. Por que eu fui fazer mestrado? Essa é uma história engraçada que eu relembrei fazendo o meu concurso titular agora. Depois que eu me formei, já trabalhando na área de saúde, eu resolvi fazer um curso de especialização no NUTES, que é o Núcleo de Tecnologias Educacionais para a Saúde. Não sei se ainda tem esse nome.
E era uma especialização em educação para a saúde, porque na época a gente fazia o trabalho de assessoria de comunicação, mas a gente começou a trabalhar também com a área de prevenção a doenças, numa equipe que tem lá um setor que era de prevenção e de educação em saúde. E eu falei assim, olha, eu acho que eu vou trabalhar pro resto da vida na área de saúde mesmo, né, pensava isso. Então acho que tem que entrar nessa área, vou me especializar. Quando eu cheguei na especialização, era eu, Fátima, e uma outra colega que era Rosane Augusta, que agora está na Comuns, se eu não me engano, voltou para Comuns. Também é técnica de comunicação aqui na UERJ. E a gente chegou lá, só tinha gente da área de saúde. E aí o povo perguntava pra gente, né, mas por que vocês estão fazendo aqui de comunicação aqui no curso da área de saúde, né? Eu falei, a gente trabalha na área de saúde e tal. Mas o que vocês fazem na comunicação? Eu falei, a gente faz isso, assim, assim, assim. Mas o que é comunicação? Aí aquilo foi, eu falei assim, então, comunicação é muita coisa, né? Aí eu falei assim, gente, eu não sei explicar o que é comunicação. E aí eu falei, eu preciso fazer um mestrado. Esse mestrado vai me resolver minha vida, vai resolver minha vida. E aí foi que eu fiz a prova lá para a ECO, a FRJ, não tinha naquela época muitas opções de pós-graduação, no Rio só tinha mesmo a UF e o FRJ, tinha já em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, mas eu falei assim, gente, tem que ser por aqui mesmo. E eu fui fazer, nem procurei UF, eu fui direto para a FRJ, e aí fiz a prova, passei também a ECO, naquela época era uma... Não é a ECO de hoje também, você vê, tudo muda, né? A ECO de hoje não era a ECO de ontem. Era uma confusão, era uma bagunça danada, a seleção deles era uma zona. Enfim. E aí eu me lembro que rolou, passei e tal. E aí, só que naquela época era muito diferente do que é hoje, né? A pós-graduação hoje ela é quase que um BBB, assim, né? Então você tem muita regra, muita obrigação, muita coisa para fazer em pouco tempo, tem que dar conta de muita coisa, e você não tem espaço para estudar, você não tem tempo para poder experimentar, E naquela época não. Primeiro que era uma pós-graduação também bastante diferente do que ela é hoje, que tinha muita gente de filosofia, de ciências humanas, né? Filosofia, antropologia, e pouca gente de comunicação. Eu estudei pouquíssimo comunicação no mestrado em comunicação, não tive quase professor de comunicação nenhum. Tive muita galera de filosofia, antropologia, mas aí foi muito bacana, porque antropologia é uma coisa que eu sempre gostei, usei muito. Mas, então tinha espaço de reflexão, a gente tinha tempo para pensar, não tinha que escrever artigo, não tinha que ir para congresso. E eu falei assim, mas o que eu vou fazer, né? Aí no final um dia eu falei assim, olha, tá acabando seu mestrado, você tem que ter um orientador, porque eu não tinha orientador. Sei quase 1 ano e meio sem ter orientador, porque ninguém explicou nada. Aí eu falei, eu tô lá fazendo aula, né? Tô fazendo aula. Você tem que ter orientador e você tem que fazer uma dissertação, né? Você sabe que tem uma dissertação. Aí eu, pois é, né? Falta meio, até um semestre, como é que é isso? E aí eu rapidamente arranjei uma orientadora, e aí não tinha tema, né? Não tinha qualificação naquela época, totalmente diferente do que é hoje. Hoje é uma coisa bem profissional e bem até amarrado demais. Naquela época era solto demais também, mas tinha suas vantagens. E aí um dia eu me lembro que, é uma curiosidade, que eu acho engraçado contar, porque eu sempre digo na minha vida, não sou eu que acho as coisas me acham. Sobretudo quando é coisa de pesquisa, assim, né? E eu tava lendo, naquela época era a época das raves, dos clubbers, né, da música eletrônica, surgimento da música eletrônica, né, do techno, né, aquela coisa toda. E eu me lembro que uma vez tinha JB naquela época, o Jornal do Brasil, e tinha a revista Programa do JB. E aí eu sempre lia aquela revista e tal, gostava de participar das coisas, assistir os espetáculos e tal. E aí tinha uma matéria que era assim, festa estranha com gente esquisita. Que é a frase do Renato Russo, e uma galera assim com cabelo vermelho, uma coisa meio assim. Aí eu falei assim, que interessante esse negócio. Eu sempre gostei de coisa esquisita, eu falei assim, isso aqui eu tenho que saber o que é isso. Aí comecei a olhar e falei assim, gente, é festa clubber? Aí comecei a me interessar e tal, e eu falei, vou fazer isso. Eu tinha 6 meses para fazer tudo. Eu falei assim, vai ser isso aqui. Aí eu fiz loucamente, comecei a fazer etnografia, ia às festas, acompanhava, eu cartografava, entrevistava as pessoas, fui para São Paulo, vinha para... Então, é uma época que eu vivia muito de noite, tinha Fundição Progresso, as festas aconteciam na Fundição Progresso, Tivoli Park, que não tem mais hoje, enfim, então era muito divertido. E uma coisa muito legal que aconteceu também, quando eu terminei esse trabalho, foi que, com ele, eu apresentei esse trabalho, a dissertação, né, na Compós. Então, até então, eu participava muito do Intercom, mas na Compós era uma coisa meio nova também, não tinha tido a Compós não era também o que é hoje, né? Não era tão grande quanto é hoje, é um congresso
da Associação Brasileira de Programas de Pós-Graduação, né? E aí eu apresentei um trabalho lá como mestre, né? Hoje em dia é uma coisa difícil de a gente ter, né? Conseguir um aluno que não é nem doutorando ainda, né? Sozinho e tal. E eu fui com o cara com a coragem, meti o trabalho, foi aprovado e tal, passei. Então, eu estava apresentando trabalho junto com meus professores da ECO, assim, sabe? Assim, os colegas todos, Janice, outros professores, eu falei assim, gente, cá estou. E aí eu comecei a achar aquilo interessante, essa coisa da pesquisa, aquele vírusinho mordeu. E eu falei assim, eu já tinha um pouco nessa coisa, desde a coisa do hospital, quando seria para os congressos e tal, mas a nível de pós-graduação, não. Então começou um pouco aí, e aí em seguida eu falei assim, eu tenho que fazer doutorado. E aí no doutorado eu passei a estudar mais com um tema que hoje eu desenvolvo muito, que é arte, né, comunicação e arte. Arte contemporânea, imagem, né, e tal. Mas na época eu estudei uma artista americana chamada Laurie Anderson, que trabalha com música, com performance, né, com tecnologia, e aí esse interesse por tecnologia também começou a surgir. Eu comecei, na verdade, a desenvolver vários projetos que estavam ligados à arte, ativismo na internet, mídias táticas. Então logo depois do doutorado também eu entrei um pouco nisso. Foi quando eu comecei a ter Bolsa Prociência, foi em 2006, né, logo depois que eu passei a dar aula no PPG-Com, consegui uma Bolsa Prociência, com esses projetos de mídia tática, mídia e tecnologia, essa cena mais ativista, ou artivista, né, como a gente também chama hoje. E isso foi crescendo, foi evoluindo, e o doutorado também era uma pegada de arte e política, arte, tecnologia e política, então isso sempre me interessou bastante. A fotografia, que é de fato a minha área hoje, né, meu foco, ela entrou depois de tudo isso. Eu entrei na fotografia muito tarde, na verdade, e sem formação técnica nenhuma, né? Eu não tenho formação técnica nenhuma em fotografia. Todo mundo acha que eu dou aula em fotografia, eu não dou aula em fotografia, eu não sei nada de fotografia, de câmera fotográfica, eu não sei nada. Meu negócio é muito mais a discussão sobre imagem, teoria da imagem, história da imagem, essas coisas. Mas eu lembro que a fotografia entrou bem depois, e entrou depois do doutorado, justamente foi quando eu comecei a pesquisar uma artista chamada Rosângela Renaud, batista plástica, que trabalha com imagem de arquivo. E ali eu falei assim, isso é interessante, porque ela faz toda uma discussão social, política, cultural, a história, né, sobre a questão da história, a questão do esquecimento, né, o que se lembra, o que uma sociedade lembra, o que uma sociedade esquece. Então ela fazendo muito trabalho com imagens de arquivos pessoais, arquivos institucionais e arquivos de jornal. Então, narrativas sobre pessoas, mas sempre envolvendo situações que eram, na verdade, coletivas, né? Então ela discutia o coletivo a partir do pessoal, né? O macro a partir do micro. Então isso me interessou também muito. E aí eu comecei a ver que essa coisa da arte era interessante porque ela permitia fazer questionamentos que me pareciam interessantes, mas de um ponto de vista mais de criação, sem estar tão preso à coisa da realidade, ter que dar conta da realidade. Era uma coisa que podia ter um espaço de invenção, e isso me interessava muito também. Que era uma coisa que eu já tinha começado a fazer lá atrás, quando eu trabalhava no hospital, no Pedro Ernesto, porque a gente criava material educativo, então aquilo eu sempre achei interessante, criar jogo de prevenção à AIDS, né? Jogo de tabuleiro, né? Fazer vídeo educativo. Então tinha uma coisa ali já que estava, né, meio que dormente, e que eu fui desenvolvendo inconscientemente, talvez. E aí depois, então, isso tudo veio à tona quando eu comecei a trabalhar, de fato, com a questão da arte, e a fotografia entrou um pouquinho depois. Depois desse projeto com a Rosângela Renaud, eu entrei com ele, foi com ele que eu entrei no PPG-Com, eu comecei a ganhar a bolsa do CNPq, de produtividade em pesquisa, mas já aí voltei a trabalhar um pouquinho com temas de ativismo, de arte-ativismo na internet, mas já voltados para a questão mais das culturas urbanas, que aí resgata um tema do mestrado. Então as coisas sempre foram assim. Eu digo que minha trajetória não é nada linear, mas ela é coerente. É coerente, assim, as coisas de fundo estão todas conectadas, mas eu faço um zigue-zague. E depois, se você for juntar as pontinhas, você vai entender que faz sentido. Mas os temas vão variando muito. E aí até o momento em que eu falei assim, não, agora eu vou começar a trabalhar com fotografia, porque essa coisa de intervenções artísticas urbanas, o grafite, essa coisa das performances e tudo mais, dos coletivos artísticos, que também sempre me interessavam, porque discutiam questões da cidade. Então, onde, por exemplo, no PPG-Com hoje, né, eu tenho sempre, a minha pesquisa sempre ela dialoga muito entre as duas linhas, né? Tecnologia,
mas também a questão dos espaços urbanos, dos imaginários também, assim. Então sempre transitei entre as duas coisas. Mas aí eu achei que precisava de uma coisa mais específica, uma coisa mais ligada à comunicação estrito sensu. Não sei, acho que eu comecei a levar um pouco de lambada das pessoas. Mas isso é que você faz na comunicação, esse negócio de arte aí não é comunicação. Eu acreditei nisso, burro, acreditei. Hoje eu falo pra todo mundo, não quer fazer arte, vai fazer isso. Isso é comunicação também, de outro jeito, mas é. Não é mídia, mas aí comunicação também não é mídia, né? Então tudo bem. Mas demorei a entender isso, na época eu acreditei, e aí resolvi estudar uma mídia. Então tá, é pra fazer vou fazer uma mídia então aí, e vai ser fotografia. E comecei a estudar fotografia. E aí comecei a perceber que muitos artistas que usavam fotografia não usavam de maneira necessariamente documental. Era uma outra maneira de usar a imagem, né? Não era um sentido nem apenas informativo, nem apenas documental, mas era um sentido de pensar a realidade de uma maneira um pouco mais poética. E isso me interessava porque era um exercício de criação. A gente poder olhar para as coisas e imaginar as coisas de outro jeito. Imaginar significa que você olha para as coisas de outro jeito, articula as coisas de um outro jeito, diferente do que elas estão dadas, e isso pode ser muito interessante para a gente questionar as coisas como elas são, né? Então eu comecei a investir nisso. E aí comecei a achar que eu estava falando demais do trabalho de uma série de artistas que trabalhavam com fotografia, também às vezes vídeo. E eu falei assim, gente, mas tá todo mundo fazendo coisas, eu tô falando da vida dos outros. Eu acho que eu vou começar a eu fazer minhas coisas também. Foi quando eu resolvi entrar pro Parque Lage, para a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 2007. E é tudo junto, né? Era gestão na faculdade, dando aula, e fazendo extensão, fazendo pesquisa, e resolvi virar artista também. Eu falei assim, agora eu vou ser artista também. E aí eu lembro que eu fiz uma interrupção, eu fiz um ano estudei com a Iole de Freitas, que é uma grande artista, né, muito famosa nos anos 70 e 80, mas até hoje muito importante, muito influente no campo da arte no Brasil. E lá eu comecei a trabalhar, desenvolver um pouco meu olhar de fotografia, né, enfim, começar a entender o que é isso que eu fazia. Ela trabalhava na área de escultura, mas ela desenvolvia as aulas dela sobre linguagem artística. Então cada um desenvolvia a sua própria linguagem. Aí eu fui começando a entender o que eu fazia, por que eu fazia, por que eu gostava do que eu gostava, por que eu queria assim, não queria assado, o que me interessava, onde eu precisava, o que eu precisava fazer para chegar onde eu me interessava. Então entender um pouco dos processos, né? Aquilo que eu já fazia academicamente, eu comecei a fazer também agora artisticamente. E aí depois só que eu interrompi para fazer um pós-doc em 2008. Então eu fiz, mas aí levei a tarefa de casa de continuar tirando, né, fazendo imagens. E voltei do pós-doc que eu fiz com uma Fesoli, que também é uma outra história, mas não vou nem contar tudo também, não acaba hoje. Mas enfim, fui para Paris, fiquei lá, fiquei um ano e pouquinho em Paris com o bolsa do CNPq, foi uma época incrível, assim, de conhecer o mundo. Meu sonho era ir conhecer Paris, era morar em Paris. Eu tentei fazer isso no doutorado, não consegui, não tinha bolsa, não tive bolsa. Acabei fazendo doutorado aqui mesmo, né? Na ECO também, mas no pós-doc eu consegui fazer lá e foi incrível, porque tinha tudo a ver com o que eu estava estudando, eu consegui ter acesso a uma série de coisas, exposições, coisas que aqui no Brasil às vezes não chega também, né? E aí, assim que eu voltei, eu continuei no Parque Lage. E aí eu comecei, de fato, eu iniciei uma carreira como artista. Aí eu vou dizer artista mesmo, porque eu não posso ter compromisso de dizer que eu era fotógrafo, porque eu estaria mentindo, assim, né? Porque eu considero fotógrafo alguém que tem um mínimo de conhecimento técnico que eu não tenho. Até hoje. Eu juro que eu falei assim, Leandro, você tem que me ensinar esse negócio de obturador, de abertura de coisa. Eu não sei nada disso. Mas isso não me impediu de fazer coisas, porque eu comecei a entender que pro tipo de coisa que eu queria fazer, a parte técnica não era essencial. Ela era importante, mas ela não era essencial. Então eu consegui fazer muita coisa. Tive que aprender na prática, né? A mexer com algumas câmeras e tudo mais, para fazer edição. Tive que aprender a fazer isso, para poder chegar nos efeitos. Mas eu consegui estabelecer fiz uns trabalhos muito interessantes, fiz várias exposições aqui no Brasil, algumas no exterior também, e no final das contas eu já estava trabalhando com vídeo, com outras coisas, com performance também. Fiz umas instalações aqui na faculdade, aqui no corredor aqui da PPG-Com uma vez. Eu me lembro que eu fiz um vídeo que era uma projeção no teto, e eu comprei esses mini projetores que tem agora, né? E aí a projeção era do chão pro teto. E aí eu botava uma cadeira de praia, que eu comprei na Casa e Vídeo, fúcsia. Botei assim a cadeira de praia, assim, pro povo deitar na cadeira de praia e ficar olhando pro teto, né? A coisa. E era uma brincadeira,
Eu filmei com um celular um copo de plástico branco com água com gás. Ficava aquela coisa assim, né? E só que eu filmei muito perto, não dá pra ver que era um copo direito. Você só vi umas coisas estranhas assim saindo daquilo, uma coisa meio hipnótica, assim, né? Aí eu falei assim, isso é interessante. Aí eu botei no teto. Na época eu tava fazendo um curso de videoarte lá no Parque Lage. E aí eu me lembro que foi essa história de projetar no teto, surgiu daí, porque tava todo mundo, os meus colegas de turma, no final todo mundo tinha que fazer um trabalho, fazer uma exposição, e aí todo mundo brigando pela parede, eu quero essa parede, eu quero essa parede, eu quero essa parede, eu falei assim, me dá o teto. Não vou brigar com ninguém, me dá o teto. Aí essa história ficou no teto, aí eu chamei o trabalho, ficou chamado de vídeo infiltração, né, porque era uma coisa que parecia com água caindo, assim, um pouco mexendo. E aí foi quando eu trouxe pra cá também esse trabalho, que eu comecei também a achar que era importante misturar esses universos. Por que eu sou artista lá fora? Por que eu sou acadêmico aqui dentro, né? Então eu comecei a achar que era melhor para minha sanidade mental não ser esquizofrênico. Então, assim, não, assume que eu sou pesquisador de arte, de comunicação, de arte, e que produzo imagens e que eu posso fazer as duas coisas aqui, posso fazer o artístico aqui, posso fazer o acadêmico fora. Eu me lembro também no meio da arte, dos artistas, dos curadores, eu era sempre aquele que fazia as boas análises. Aí, pô, você fala bem, você entende bem, você faz umas boas análises. Eu falei, professor, tá. Então eu era acadêmico, artista lá fora, era acadêmico, artista aqui dentro. Isso me ajudou muito acho que a levar essas duas coisas que eram importantes para mim. Na época da direção da faculdade, inclusive, foi um momento mais dramático, porque eu não tinha tempo para fazer nada. E eu me lembro que é quando eu realizei um sonho que era ter um ateliê na fábrica da Behring, ali no Porto. E aí eu dividi um espaço com uma amiga, mas eu nunca tinha tempo de ir lá. Então meus colegas, eles ficavam lá, produziam, né, nos seus ateliês e tal, trocavam ideia, participavam de eventos. E eu tava aqui na relação, não tinha... Aí eu ia sexta-feira à tarde, quando acabava o expediente aqui, sexta-feira à tarde é que eu ia pro ateliê fazer alguma coisa, às vezes passava do sábado lá, final de semana e tal. Mas era assim, era um respiro para mim, para eu poder não ficar também enlouquecido com as coisas burocráticas e tal. E aí no final desse período da direção e tudo mais, foi quando também eu fiz uma outra pesquisa que foi na Itália, que foi um período eu era pesquisador visitante lá, e eu estava interessado nas questões de paisagem, na fotografia, eu lembro disso. E eu tinha acabado de fazer minha última exposição individual, que foi ali no Centro Cultural da Justiça Federal, ali na Cinelândia. E aí eu, logo em seguida, fui para a Itália. Porque a questão da paisagem para mim era interessante, porque a maneira como os artistas olham para a paisagem nunca é no sentido de documentar a paisagem. Olha aqui o rio tal, olha aqui a cidade tal, olha aqui o bairro tal. Eles documentavam para dali fazer alguma coisa, dali para questionar alguma coisa, puxar alguma coisa. Então esse puxar alguma coisa a partir do documental é que me interessava. O documental era a base, não era o fim, né? Era o meio. E aí eu tinha me interessado por vários artistas que estavam usando também essa questão da paisagem na fotografia para poder fazer questionamentos sobre modos de vida, sobre modos de ocupação dos espaços urbanos, sobre a questão do consumo, sobre a questão dos camelôs, do comércio informal. Então era uma maneira de chegar nessas discussões de uma maneira também mais poética e política também, que é uma coisa que sempre me interessou e continua me interessando. E aí quando eu cheguei na Itália, eu fui estudar com um pessoal que trabalhava muito com os refugiados, né? O povo da comunicação, da psicologia, que trabalhava com refugiados porque de fato era sul da Itália. E no sul da Itália, aquela cidade especificamente, que é Bari, não tinha, né? Não era um lugar de acolhida de refugiados, mas era próximo. Então, da Sicília, aquela coisa toda. Então, noticiário de televisão era o tempo todo de refugiados chegando, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, eu não tenho como fazer uma coisa muito desconectada com isso. Não vou me sentir bem aqui, não dialogando com essa coisa toda, né? Então, eu me deixei muito contaminar um pouco com isso. E aí, fui estudar um artista americano que, de alguma maneira, trabalhava com fotografia de paisagem, enfim. E que ele era um teórico de fotografia, um teórico decolonial. Que é depois onde vai entrar essa questão da colonial para mim. E que os meus colegas italianos, eles só conheciam os textos do cara, mas não conheciam os filmes, nem os trabalhos fotográficos dele. E ele já é um cara que queria estudar um tempão, e eu falei assim, acho que eu vou estudar esse cara. Vamos fazer uma troca aqui. Eu vou
apresentar para vocês o trabalho artístico do Alan Sekula, e vocês estão me trazendo os textos que eu não li, que eu não conheço os textos dele, então foi uma experiência de troca muito boa. E o que eu achei mais genial de tudo foi que eu também acabei produzindo muito trabalho artístico lá, a partir da experiência de fronteira, que era uma questão da paisagem que me interessou, porque essa coisa da fronteira lá é muito forte, né? O sul da Itália, ele é muito próximo da África, do norte da África, Tunísia, né, aquele pessoal. E tem um trecho do sul, o máximo que você pode chegar na Sicília, que é o ponto mais ao sul da Itália, é 140 quilômetros de distância da África, da Tunísia. É muito perto, né? Quer dizer, claro que mais perto ainda é a Espanha, né, ali do Marrocos, né, do Estreito de Gibraltar. Mas é muito próximo. Você pensar que do outro lado do horizonte você não vê nada, mas já é África. E aquele povo todo que tenta atravessar, é aquela coisa dos refugiados, né? O povo todo que tenta atravessar aquele pedacinho de mar Mediterrâneo, que morre e vem já de grandes travessias, de grandes violências, né? Às vezes do centro da África, passando por vários lugares, sendo torturados, morrendo de fome, de doença, para poder chegar lá. Então eu resolvi fazer um trabalho sobre essa questão da fronteira. E trouxe isso para o Brasil também, pensando quais são as fronteiras brasileiras. Na volta desse projeto, eu comecei a achar que eu tinha que ir para o Monte Roraima. Aí eu comecei a fazer minhas viagens na minha cabeça. Mas enfim, acabei não indo. Eu achava que era tríplice fronteira, mas a questão da fronteira, daquilo que nos separa, e por que as coisas nos separam, quem é que define aquilo que nos separa, essa questão passou a me interessar mais. E daí veio a questão da alteridade. Então, para mim, essa questão de falar de fronteira me levou ao estudo das alteridades. Então, foi quando eu comecei a estudar mais a questão decolonial, porque eu comecei a ter contato primeiro lá na Itália com isso, depois não tanto, mas entrei em contato depois, já tinha aqui no PPG-Com, eu já tinha começado a orientar meus primeiros pós-docs, e aí o primeiro pós-doc que veio para mim foi o professor Daniel Meirinho, que na época era da Federal do Rio Grande do Norte, e ele falava sobre fotógrafos africanos. E a importância dessa fotografia contemporânea africana, na África do Sul, e o quanto que ela está mudando um pouco a maneira de se olhar para o território, né, e para a história, para a cultura, para o legado do apartheid, por exemplo, e tal. E eu achei aquilo interessante, né, poder falar a partir de coisas tão concretas como corpo e território. E eu lembro que quando eu falava sobre fotografia e arte, eram sempre coisas mais gerais, eram experiências mais falsamente universais, que eram como se fosse de todo mundo. Todo mundo, a experiência urbana é de todo mundo, a experiência, né, de consumo é de todo mundo. Eu falei assim, não é. Os grupos sociais consomem, têm acesso diferente às coisas, por questões de corpo e de território, de história, né, enfim. Então o Brasil é essa grande desigualdade, né, que nem todo mundo tem acesso a tudo, quem pode o quê, quem define, de novo, né, quem define quem pode o quê, e essas questões começaram a vir para frente. Foi aí que estudando também junto com o Daniel e a Michele Salles, da EBO FRJ, que também veio fazer pós-doc comigo, ela trabalhava muito com cinemas pós-coloniais, cinemas africanos. E aí eu juntei esse grupo e falei assim, cara, eu tenho que começar a mexer com isso. Como é que é isso na fotografia? E aí ninguém falava disso em fotografia. Então você tem muito isso nas ciências sociais, nos estudos culturais, latino-americanos, na comunicação alguma coisa, né? Mas em fotografia, estudos visuais, não tinha nada. Eu comecei a catar referência, não tinha, aí só tinha alguns americanos e tal, o pessoal, alguns latino-americanos também, mas ninguém falando de imagem. Então eu comecei aí eu vou ter que inventar, que é isso que a gente faz, né? Que não tem, a gente tem que inventar, alguém tem que inventar. Se não tem referência, é claro que depois eu fui pesquisando, fui encontrando algumas referências, outros pares, né? Conversando muito com esses colegas que já tinham um pouco de experiência nessas áreas. Eu comecei, na verdade, até a beber muito das fontes deles, da experiência deles também, então teve muita troca, a gente fez muita coisa juntos, a gente organizou dossiê da Logos, foi o primeiro dossiê da Logos sobre decolonialidade. A gente começou deu os primeiros cursos aqui no programa sobre o tema com eles também, com o Diego Paleolo, que na época também era bolsista de pós-doc da CAPES. Também os primeiros cursos também foram com eles também. Então a gente começou a desenvolver, ficou no programa, começou a surgir isso. Isso na faculdade também não tinha, era uma coisa aqui do programa. Então a gente tem até hoje pouquíssimos professores negros, por exemplo, né? Mas essa questão isso não era uma questão na formação e tudo mais. Então acho que teve um papel muito importante do PPG-Com de começar, e eu ficava com vergonha, porque isso tinha na FRJ, tinha na UF, todo mundo já fazia, na UNB. Eu falei assim, o UERJ não está fazendo a comunicação, né, que eu digo, não está fazendo isso, então alguém tem que fazer isso, alguém tem que começar.
E aí eu comecei a me arriscar um pouco, até que começou, o universo é muito engraçado, eu digo que quando a gente está alinhado com o propósito, as coisas vêm, né? E geralmente elas vêm no colo, é quando as coisas me encontram, assim. Começou a aparecer gente para orientar um doutorado com esses temas raciais e de gênero. Eu falei assim, eu não posso te ajudar, porque eu não sei nada disso. Eu tô começando a engatear nesse negócio, você sabe mais do que eu não posso te ajudar. Eu trabalho com imagem, trabalho com fotografia, assim, no máximo que eu posso fazer um pouco por aí. Eu falei, não, mas me falaram muito de você, que não sei o quê, que você acolhe as pessoas. Aí olha, eu posso acolher, mas não sei se eu posso ajudar, né, fazer uma tese e tal. Mas aí, essa foi a Renata Nascimento, que hoje está fazendo pós-doutorado lá na FRJ, lá na ECO. Então, uma pessoa brilhante que me ensinou muito, aprendi muito com ela que me foi nas trocas com ela, que toda essa leitura dos autores, né, sobre racialidade, eu fui entrando em contato, isso mudou muito o perfil também do nosso grupo de pesquisa, que nessa época a gente já tinha, desde 2010, né, o grupo Trama. Então, a gente saiu de estudos mais gerais, de sociologia, de comunicação, teoria da comunicação, para coisas mais específicas, e a coisa mais específica virou... A gente trabalhava sempre com abordagens, estudava abordagens, né, de fenômenos comunicacionais. Então estudou muito teoria Torrede, né, mas chegou uma hora que eu falei assim, mas vamos estudar Quijano, vamos estudar Mignolo, vamos estudar essa galera para saber o que esses caras estão pensando, em que a gente pode pensar isso para comunicação, por exemplo, para imagem, né, para criar as aproximações que não existiam mesmo. Depois a gente vai vendo que tem um aqui ou ali, mas não tinha mesmo no Brasil ainda muito isso, né, comunicação. Então, o grupo começou a ser um grupo que passou a ser conhecido muito pelos estudos das questões raciais e decoloniais e tal. E aí a gente estudou, essa galera toda, de Ayrton Krenak, aí pronto, aí entrou, e aí vinha gente. Aí, lá na PPG-Com tem o Fernando. Então, todo mundo que queria fazer lá na UERJ, no PPG, era o Fernando que vai fazer. Antes era fotografia, agora já é coisa decolonial. Independente do tema. E aí eu achava que era justo, era importante aceitar, acolher esses trabalhos, porque não tinha, na UERJ, na comunicação, não tinha um diálogo. Então eu achava que era importante que a gente desenvolvesse um pensamento aqui na UERJ, na comunicação, um pensamento sobre isso. E hoje a gente vê que, sabe, na graduação, uma série de professores novos, recém-concursados, que já discutem isso, a gente já vê TCCs sobre isso, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque são coisas que começaram muito pontualmente lá atrás, e que obviamente, não fui apenas eu, né? Outras pessoas também começaram a ter interesse nisso também, e aí a gente vê hoje uma série de alunos que hoje tem com quem se orientar para fazer um TCC. Posso fazer um TCC hoje sobre isso porque eu tenho com quem conversar. Tem alguém para orientar. Isso é fundamental. Imagina você ter que falar sobre um tema só porque é da área X, da área Y e ter que encaixar. Você tem o clamor da tua própria vida, da tua própria experiência de vida, que te pede para falar sobre uma coisa que você vive, que você compartilha, seja bom ou ruim, doloroso, né? Uma história de vida sua, familiar, de amigos, do lugar onde você mora. Então a gente tem a gente sempre teve alunos, sabe, moradores de periferia, de favelas aqui na UERJ, e isso nunca foi uma questão. Então hoje a gente meio que entende que é preciso considerar que, assim, quem são as pessoas que estão aqui na UERJ hoje, né? Quem são os professores? Quem são os alunos? Quem são os servidores técnicos? Quem são essas pessoas que estão por trás dos papéis? E isso permitiu, eu acho, que uma abertura muito grande também da própria faculdade para esses temas. Então, hoje em dia, tanto em jornalismo quanto em IRP, a gente percebe, assim, que a coisa está ficando mais flexível para poder também... Pega também a questões de jornalismo, não precisa ser um jornalismo estrito senso, questões ligadas ao jornalismo, questões ligadas à RP, mas em situações que têm a ver com cultura, com música, com dança, né, que tem a ver com questão institucional ou não, com questão de narrativa, com mídia. Então essas coisas, acho para ser mais maleáveis e muito mais, eu acho que combináveis, assim, né? Eu acho isso um ganho para a comunicação, porque a gente sai daquelas caixinhas muito fechadas, e eu acho que isso é bom para quem ensina e é bom para quem está fazendo a formação. Então, quem está fazendo a formação se vê mais representado, se sente mais visível, e eu acho que isso é muito importante, porque também mexe com aquela coisa chata, né, que tem daquela coisa vertical, hierarquizada do professor e do aluno. Então, tem muita gente que acredita muito nessa hierarquia
como uma forma de controle, de poder, peso, que acha que porque o professor pode isso, pode aquilo, o aluno não pode nada. Também, né? Então, claro que todo mundo tem deveres, direitos, deveres, né, para todo mundo. Mas eu não acredito nessa coisa muito vertical, hierarquizada. Tem que haver respeito de ambas as partes, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas eu acho que isso permite com que a gente tenha um pouco mais de escuta. Eu acho que, senão, que comunicação é essa que não tem escuta, que não tem observação, que não tem, né, você sentir. Então não é uma coisa que você lê no livro e sai vomitando e repetindo, né, sai reproduzindo. Em que você estudar o que você está estudando faz sentido na sua vida, na vida das pessoas que estão ao redor de você. Então, assim, eu sempre acreditei muito que conhecimento tem muito a ver com a vida, porque isso eu aprendi com a arte. A arte, ela está muito conectada com a vida. É a tal da histórica relação entre arte e vida. Não existe uma arte pela arte. A arte, ela tem que estar respondendo aos desafios da vida. E eu acho que a universidade agora está começando a entender que ela tem que fazer o mesmo caminho. A universidade está começando a entender que ela não está numa redoma, que ela está numa sociedade, que ela está num lugar, que ela é atravessada por uma série de coisas. Ela não pode fazer, né, murinho em volta e fingir que a realidade não existe. Então, acho que agora as pessoas estão começando a entender que conhecimento tem que estar conectado com a vida. Eu agora fiquei muito tempo fora de sala de aula por conta da coordenação da pós, que foi minha último cargo de gestão que eu assumi aqui, de 23 até agora 25, e vou fazer um pós-doc agora e vou voltar ano que vem para as salas de aula. Então já tem muitos alunos que já não me conhecem mais, da graduação e tal, a gente acaba se conhecendo um pouco pelos projetos de extensão, de iniciação científica, mas eu não tenho mais contato direto já há algum tempo. Mas eu espero poder voltar e retomar desse ponto que eu aprendi, assim, bem recentemente, essa coisa da importância do sentir pensar, né? Uma coisa não está dissociada da outra. A gente não pode só sentir, não pode só pensar. A gente tem que... E a formação em comunicação, seja lá em RP jornalismo, eu acho que ela tem que passar por isso. E eu acho que essas nossas áreas estão passando por grandes modificações. E estão começando a entender isso também. O mercado já não sei, mas acho que a gente aqui está já tendo mais clareza sobre a importância de unificar essas duas coisas. Nem só sentir, nem só pensar, mas juntar isso aí. Uma das coisas justamente que eu já tinha vivenciado por ser professor da pós, porque também é isso, a gente não é só professor de uma coisa ou de outra aqui, né? A gente dá aula na pós e na graduação, o que eu acho muito saudável. E isso eu aprendi, sabe com quem? Com o Muniz Sodré, quando ele foi professor aqui visitante. Porque ele dizia assim, eu nunca posso deixar de dar aula na graduação. Muniz Sodré, primeiro, ele está falando de primeiro período. Ele fala assim, eu tenho um compromisso com essa garotada que chega. Então, assim, Muniz Sodré, grande pesquisador brasileiro de comunicação, aquela coisa toda que a gente sabe, que a gente conhece, é um doce de pessoa, né, um amigo querido também. Mas ele, quando a gente falou aquilo aqui, na UERJ, quando eu escutei isso, eu falei assim, isso é importante mesmo. E aí, ao longo do tempo, eu já tinha começado a entender como é importante. Isso muda, por exemplo, muito. Tem uma disciplina aqui que é comum a jornalismo e RP, que é a comunicação e arte, por exemplo. Que aliás fui eu que sugeri, não teve a forma curricular, eu falei, bota uma comunicação e arte aí para o povo começar a entender de onde é que sai a criação. Assim, a gente não inventa as coisas do nada, né? As coisas saem de algum lugar. Geralmente a arte inventa antes, a mídia vem depois, a comunicação vem depois, copia, né, e tal. Mas, porque eu já tinha toda uma reflexão sobre, na hora que eu ia falar sobre coisas específicas na disciplina da graduação, eu trazia uma série de coisas no balaio. E aí, era interessante, não é porque a coisa ficava mega teórico, mega denso e mega filosófico, não sei o quê, porque muita gente acha que isso, a graduação é uma coisa mega viajante, não sei o quê. Mas eu conseguia trazer uma qualidade, eu acho isso, uma qualidade eu acho que não só de análise, não, mas de percepção das coisas, né? De conseguir fazer ver que certas coisas estão conectadas, estão vinculadas, graças a reflexões que eu já tinha feito antes, que às vezes um olhar muito superficial, muito rápido, você olha uma coisa e não vê certas relações, né? Então, porque eu já tinha estudado muita coisa, eu chegava e falava, pega esse vídeo do YouTube, né? Eu sempre gostei muito de fazer. Vocês olham o que no YouTube? Traz um negócio aí do YouTube. Então, eu posso estar falando sobre artes visuais, mas às vezes o vídeo do YouTube, da influencer, do funk, não sei quem, blá, 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 tem muitos elementos visuais, narrativos, que tem uma série de coisas que estão lá na arte contemporânea também. Então essas coisas não são
isoladas, né? Então eu fazia, por exemplo, essas conexões entre essa coisa da arte contemporânea, uma coisa da favela, do funk. E aí quando as pessoas falam, é mesmo, nunca pensei nisso. Aí eu falei assim, aí tô fazendo meu trabalho. Quando a pessoa fala, nunca pensei nisso, nunca vi isso assim, aí eu falei assim, aí a gente tá dando aula. Aí você tá se divertindo. Então eu acho fundamental essa coisa da ligação, da conexão entre pós-graduação e graduação, porque também tem isso, né? A gente imagina, ou durante muito tempo foi assim, hoje a gente está vendo que não é bem isso, que ensino de graduação não é um ensino técnico, formativo, profissional apenas. Ele é também um espaço de formação humanística, cultural. A gente quer que o aluno daqui saiam com uma formação boa, com visão das coisas, saibam olhar para as coisas de um modo sofisticado também. Por que não? Né? Então não é saber apertar botão, saber como é que faz edição, só isso tem que saber fazer edição, isso é muito importante. Mas tem que saber qual é a lógica, qual é o conceito. Como é, sabe, o que eu quero quando eu chego nesse lugar fazendo isso? Quais são os efeitos que eu consigo obter e tal? O que eu quero no final das contas? Então, isso é que é esse pensar que vai ativar depois o fazer, né? E vice-versa, vai retroalimentando. Então, eu acho fundamental eu ir para a graduação com isso. E, ao mesmo tempo, as experiências da graduação, os exemplos, porque, por exemplo, a gente não pode fazer tudo, né? A gente se foca em certas áreas de interesse que a gente determina pra gente, e o mundo ele dá uma recortada. É assim que é, né? Mas chegava na graduação, era um universo completamente diferente de interesses. O que eu achava interessante para eles não tinha fazia menor sentido. Aí eu sou libriana, então, com excelente em peixes, então eu sou mega empático, assim. Então, para mim, o outro importa muito, até demais às vezes. E aí eu ficava, o que você se interessa por quê? E eu puxava dali. Eu ia a partir do interesse do que eles liam, do que eles viam, do que eles faziam. E aí tinha, né, a coisa da Macacos também, né, o evento da Macacos, que aliás, outro dia eu fiz esse resgate. A minha turma aqui da graduação foi a criadora da Macacos. Então, era um espaço também de trazer essa questão da arte para dentro da faculdade, né, os talentos, né, e não só. Então a Macacos, ao mesmo tempo que ela foi também um revelador de vários talentos, nossa, a gente tem vários, por exemplo, hoje tem o Décio Lopes, por exemplo, que foi um colega meu de turma no jornalismo aqui na época. Hoje, uma das coisas que ele trabalhou no Globo Esporte durante muitos anos, né? E hoje ele tá naquele Brasil visto de cima. Então, assim, a gente passeia. Pra gente poder passear, a gente tem que ter passaporte. Pra ter passaporte, você tem que franquear os territórios. Você não pode ficar num lugar só. Você não pode ter uma visão específica de uma coisa, né? Então, eu me lembro que tinha muita resistência da faculdade, alguns professores, alguns colegas, da Macacos, porque eu falei assim, o cara que veio para fazer jornalismo, veio para fazer RP, que esse negócio é esse, ficar fazendo vídeo, fazendo fotografia, fazendo não sei o que no hall, fazendo, né, música, esse povo só quer beber, só quer fumar, não sei o que. Isso, né, eu não era nem dos mais boêmios, não era, sempre fui CDF, mas tinha uma coisa que você sentia que tinha resistências ali. Então, sempre existia um pouco os avanços também, essas coisas que seguram, né? Então eu sempre achei muito importante ter a Macacos e ao mesmo tempo aprendi coisas incríveis, porque os exemplos que se via, que eles produziam, né, dentro e fora da sala de aula, ao mesmo tempo me retroalimentava, eram os exemplos que eu dava na pós. Então, às vezes, para dar exemplo de um cara mega teórico, não sei o que, eu lembrava da conversa que eu tinha tido na graduação naquela semana e eu juntava os pontos e dizia. Aí o pessoal falou assim, mas você conhece isso? Aí eu não, mas meus alunos da graduação conhecem. Então era uma troca, né? Então eu sempre achei isso muito rico, assim, muito gostoso. E esse transitar. Então eu fico muito triste quando eu vejo assim que tem ainda, porque tem ainda, né? E não é só aqui, essa crença de que pós-graduação são uma coisa muito separada. Na prática acaba sendo, mas não tem que ser. É uma questão inclusive, de visão e de política interna, né? Tem lugares que a coisa é bem mais separada do que aqui, por exemplo. Tem universidades no Rio de Janeiro que a coisa é bem mais separada, né? E aqui eu acho que tem uma certa transversalidade um pouco maior, porque a gente tem muitos professores da graduação que também são da pós, brigando, né, pelo seu direito de estar também nos dois lugares, porque não é fácil, porque a gente tem que dar, né, tantas disciplinas, não sei o que, né? Tem que ter um planejamento aí, claro, para não desfalcar, porque a gente dá, né, nos dois lugares, então é uma mesma carga horária que você tem que se dividir, então tem que haver um planejamento, eu entendo isso, para não prejudicar nem um lado nem outro.
Mas, assim, dizer que não tem sentido, eu acho isso uma bobagem, né? E fico bem triste quando eu escuto. E é aquela história, eu acho que quem não viveu é que não sabe, né? Quem não vive, não fala porque não conhece, fala porque não experimentou, não tem essa experiência. Então, do quanto que é rico poder cruzar esses dois universos. E fora a questão da iniciação científica, que é genial. Né? A gente teve sempre muita extensão aqui, carro-chefe da UERJ durante muitos anos foi a extensão. Agora a gente tem muita iniciação científica. Então significa o quê? Que tem aluno que está pesquisando na graduação. E porque tem professores que têm uma série de projetos financiados por FAPERJ, CNPq, CAPES, a própria UERJ. E aí o aluno, quanta gente entra para jornalismo, depois descobre que não quer fazer jornalismo, quer fazer não sei mais o quê. Entra para RP, depois descobre que quer ser produtor cultural, quer fazer, né? E aí o cara descobre que quer ser pesquisador. Pesquisador é emprego, gente, é profissão. E hoje em dia no Brasil, a gente reclama muito que falta investimento em pesquisa, não sei o quê, mas, gente, a pós-graduação, ela tem um financiamento, a graduação não. Por que a gente tem um PPG-Com aqui mais arrumadinho do que lá na graduação? Porque a gente consegue projeto, que a UERJ não dá nada pra gente, a gente consegue projeto, porque a gente faz pesquisa, consegue projeto, que consegue dinheiro, aí consegue equipar os laboratórios. A fotografia, que é o meu caso mais próximo. A gente acabei de botar um monte de computador lá, um monte de coisa lá dentro, porque tem um projeto que a FAPERJ, que eu consigo comprar equipamento. Então, assim, isso com o áudio, com o Marcelo Kishinevski, quando fez com o Audio Lab. Então, todos os grandes laboratórios da faculdade que estão andando bem, é porque tem dinheiro da pós, não da pós, da pesquisa, que estão ancorados na pós. Então, até isso deveria ajudar, né, a entender que, infelizmente, a graduação não tem financiamento próprio. A UERJ não dá dinheiro para a faculdade. Não equipa os laboratórios, não bota computador em sala de aula. A gente tem que se virar para conseguir isso. E aí, então isso ajudaria, teoricamente, a entender que tem uma coexistência que pode ser muito produtiva e muito favorável para os dois lados. E quem favorece disso são os alunos da graduação. Porque tem um laboratório melhor equipado. Tem professores mais qualificados também, né? O professor que apenas vai dar as questões técnicas, mas não só. O cara vai fazer a questão técnica, vai fazer junto com a questão teórica, vai fazer com a questão cultural, vai fazer com a questão política. Isso é formação, ao meu ver, né? E um cara mais qualificado tem mais chances, talvez, de fazer esse conjunto, articular melhor esse conjunto, que é muito complexo também. Né? Então eu tenho esperança de no futuro ver as coisas um pouco mais entrosadas, mas eu acho que já melhora bastante. E isso tem muito a ver também com as pessoas que entram novas na faculdade, os novos professores, que muitos dos quais foram formados aqui na graduação e ou na pós-graduação, daqui mesmo, já começam, Felipe, por exemplo, é um exemplo, já entram aqui com uma outra cabeça, já dão aula para graduação com uma outra cabeça, já sabe, assim, por que está falando aquilo, para onde é que quer levar aquilo, por que acha aquilo importante, então não deixa de fazer o que tem que ser feito do ponto de vista técnico, da formação técnica, profissional, mas sabe que aquilo sozinho não quer dizer muita coisa, aquilo não abre caminhos totalmente, né? Então eu acho que essa mudança de pessoas é também um fator importante para poder mudar essa relação entre pós e graduação, né? E aí, um pouco ao término desse processo, né, da coordenação da pós, que foi de 23 agora até 25, acabou de terminar, eu aproveitei, sempre esses períodos finais de cargo, assim, que são muito pesados, eu sempre gosto de tentar dar um tempo, né? Então já tinha muito tempo que eu não fazia um pós-doc, eu fazia um afastamento, capacitação docente, que a gente chama de PROCAD. Então eu já tinha planejado várias coisas para esse término de ciclo, né? Então eu concluí o titular, que é uma coisa que eu já estava me devendo há muito tempo, e consegui fazer esse ano, e junto com a conclusão agora da coordenação, eu vou fazer então esse segundo pós-doc, que é na Universidade do Minho, né, lá em Portugal, na cidade de Braga. E esse pós-doc também é interessante porque ele nasce de uma conversa que eu já vinha começando a ter algumas relações que eu já estava começando a ter com o pessoal da Universidade do Minho, que começou em 22 por conta da Michele Salles, que foi aquela professora da EBA que fez pós-doc aqui comigo. Então ela meio que me colocou em contato com esse pessoal de Portugal, porque eles tinham um projeto muito interessante chamado Media Migra Acts,
que é um projeto da União Europeia para pensar essa questão do papel da mídia na relação com os estereótipos sociais, culturais, nas questões raciais, os refugiados e tal. E aí eles me chamaram para ser consultor desse projeto em 22, eu participei de um evento, fiz à distância, era um pouquinho saindo da pandemia, né? Eu fiz online, que eu não podia Portugal, e aí eu participei desse congresso e tal, fiz uma conferência e tudo, e eu fiquei como consultor desse projeto durante esse período, né? 22, 23 e 24. Aí quando foi ano passado, ela falou assim, olha, nós vamos fazer o fechamento do projeto e eu queria muito que você viesse aqui de novo, aqui em Braga. E eu falei assim, olha, eu vou, inclusive porque eu estou pensando em fazer um pós-doc aí com vocês. Porque eu falei assim, eu queria poder sair, ficar um tempo de novo, poder dedicar um pouco mais à pesquisa, porque a gente sabe que no dia a dia você só pesquisa às vezes quando você vai ter que escrever um artigo, que aí você senta e vai organizar aquilo, porque no dia a dia não dá para você pesquisar como você deveria, né? Você até recebe dinheiro para isso, mas você não tem tempo para fazer. E eu falei assim, tá na hora de eu dar um tempo e organizar um pouco minhas ideias. Eu já tinha acabado de ter um projeto do Prociência Novo aprovado, que é um projeto sobre fotografia indígena contemporânea. Comecei a pensar, já tem gente demais falando sobre a questão racial, né, sobre a questão do movimento negro, já tem gente demais. Ninguém está falando dos indígenas ainda muito na comunicação, muito. Já tem gente já que faz, mas não muito, né? Então, assim, na fotografia não conheço ninguém quase. Então, sempre essa coisa meio desbravadora, assim, não tem ninguém, eu vou fazer esse negócio. E aí eu fiz esse projeto de fotografia indígena, que é uma coisa bastante interessante, que tem a ver com pós-doc, né, justamente, porque eu comecei a perceber que no Instagram, por exemplo, uma série de coletivos indígenas ou associações indígenas, elas estão ocupando de fato o território digital para poder ganhar visibilidade e fazer também dele um espaço de luta política por direitos à terra, né, para sobrevivência, à cultura, à língua, essa coisa toda. E aí eles são muito hábeis, porque eles são artistas, porque hoje em dia é isso, os indígenas não estão morando na floresta, né? Tem as diásporas indígenas, enfim, estão saindo porque não podem morar onde moram, onde nascem, né? Tem que ser obrigados a procurar outros lugares. E eles se espalham, claro que tem o território todo ocupado, né? Sempre teve, né, indígenas em todo o território nacional, mas eles também vão trocando e eles entenderam finalmente, por exemplo, que é preciso ocupar os espaços na sociedade civil. Então eles estão se formando, são hoje médicos, professores, advogados, jornalistas, artistas, fotógrafos, cineastas. Então os indígenas, é isso, o cara não deixa de ser indígena, mas ele vai ocupando antropólogos, indígenas antropólogos, né? A gente teve uma oportunidade aqui durante 21, a Cíntia e eu organizamos um evento na pós que chama Interlinhas, seminário colóquio Interlinhas, entre as duas linhas de pesquisa do programa, do PPG-Com. E aí eu me lembro que a gente sempre convidava um artista, porque eu sempre gostou dessa coisa de misturar, né, um pouco esses universos e tal. E eu falei assim, vou chamar o Edgar Kainakó, que é um cara super bacana que eu conheci no Instagram. Conheço o cara no Instagram. Vou chamar o cara. Eu falei ele no direct, eu me apresentei. Falei assim, tô fazendo... Pô, eu queria muito te ouvir e tal. O cara topou, online, né? Era remoto, 21. O cara topou. Aí eu falei assim, cara, foi a primeira vez que eu lembro de ter tido um indígena, um pensador indígena, um artista, um fotógrafo indígena. Ele era mestre em antropologia pela FMG também, né? Falando aqui na Faculdade de Comunicação. Também essa coisa, né, de trazer sempre essas figuras que não são muito presentes aqui na universidade e no campo nosso, né? Então achei importante ter, porque mal ou bem a coisa do movimento negro já é muito presente, de uma maneira ou de outra, né, e tal. Mas o indígena não tem na antropologia, na UERJ você vai achar o cara na antropologia, vai achar o cara na história. Mas na comunicação não tava, né? Eu falei assim, vou chamar. E aquilo ficou, achei aquela experiência bacana, muito interessante, foi ótima a participação dele. Eu me lembro que, inclusive, eu comecei a entender esse material, essa pesquisa do pós-doc vem daí também. Eu comecei a entender as táticas, né, as estratégias que eles usavam. Ele falou assim, olha, primeiro, antes de ser artista, ser fotógrafo, eu sou indígena. Para mim, eu tô fazendo isso aqui porque isso me ajuda. Isso é uma ferramenta para mim. Eu, antes de qualquer coisa, eu sou indígena. Né? Eu tô lutando pelos direitos do meu povo. Né? E aí eu me lembro que ele é um artista também conhecido, faz exposição Rio, São Paulo, Minas e tal. E eu falei, como é que é essa coisa, né? Se você quiser trazer um pouco da tua experiência como artista indígena, você transitar, né? Essa coisa da aldeia, da cidade e tal. Aí ele ficou assim, tá, não sei o quê. Mas ele não falou que ele não me deu o título da comunicação dele, da palestra dele e tal. E aí chegou um dia do Interlinhas aqui, eu lembro que o cara entrou falando da ATL, né, que é aquele evento que tem em Brasília famoso, que todo ano, né, que junta todos os povos indígenas do Brasil.
da Terra Livre, né? E que ele tinha acabado de ir e ele fez uma cobertura, né, documentou um pouco a ATL daquele ano de 21 e ele trouxe as imagens que ele fez no evento, né, na ATL. E aí eu achei aquilo incrível, porque eu falei assim, cara, eles estão eles estão ocupando, eles entenderam que eles têm que ocupar esses espaços para se fazer ver, para se fazer ouvir, e aquilo ficou, guardei aquilo. E aí, passou anos depois, entrei já nessa coisa decolonial, estudando artistas, trabalhava com questão racial, de gênero, sexualidade, ancestralidade e tal, trabalhando com fotomontagem, né, com colagem digital e tal. E eu falei assim, agora eu vou fazer um projeto sobre os indígenas. Aí escrevi esse projeto, que é o do Prociência, que entrou ano passado, também renovei agora o CNPq também. E aí eu falei assim, eu tenho que avançar com esse projeto. E foi esse projeto que eu apresentei mês passado em Braga. Eu fui no congresso lá, que é esse do fechamento do evento, né, do projeto, que eu era consultor. Fui a Braga, apresentei o projeto, teve uma recepção muito boa. Eles acharam bacana a ideia de... Para eles, assim, pra gente também é meio estranho, né, considerar o indígena tendo esse protagonismo todo. A gente não tem dimensão desse protagonismo desses grupos hoje. Não tem essa visibilidade também, não tem esse entendimento. Então, eles lá, europeus, muito menos. Então foi uma história de se contextualizar, que é uma coisa que pra gente já é mais ou menos conhecido, tive que contextualizar tudo, dar números para eles, né, e tal. Então esse projeto que eu vou fazer lá tem a ver com essa pesquisa sobre os fotógrafos indígenas. Só que lá eu quero conversar também, porque como que me interessa é como que esses grupos que não têm... que são privados de direitos, né? Ou que são, entre aspas, minoritários. Como é que eles fazem, estratégias de luta que eles fazem mediaticamente para ganhar visibilidade, ganhar poder de fala e de negociação. Eu entendi que lá também tem alguns fotógrafos que são fotógrafos africanos, lusófonos. Então eu me interessei também em estudar, localizar, mapear alguns fotógrafos lusófonos, principalmente africanos, que vivem como imigrantes em Portugal. E eu quero ver um pouco de como é que é essa produção deles, como é que é a receptividade dessa produção deles. Isso não é a mesma coisa, obviamente, que falar dos fotógrafos indígenas, mas bate com a questão de grupos que são excluídos, grupos que são minoritários, grupos que não têm uma visibilidade, e as estratégias de alcance de visibilidade desses grupos. Então, nesse ponto que tem em comum, onde conversa a questão indígena com essa questão dos fotógrafos lusófonos, né? E isso veio, por outro lado, de um projeto muito legal que eu comecei a desenvolver em 22, ver que as coisas vão se encaixando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Um projeto da FAPERJ que eu comecei em 22, chamado Visus Decoloniais. É um projeto de fotografia popular. Então a ideia era mapear fotógrafos populares do estado do Rio de Janeiro e estudar a produção deles, né? Sobre o que é essa produção desses fotógrafos, o que eles falam, né? Que tipo de fotografia eles fazem, como é que é essa fotografia. Então a gente montou esse projeto, ele tem financiamento da FAPERJ de 2 anos, e a gente criou um site, depois criou um perfil no Instagram, e aí a gente descobriu que a maioria desses fotógrafos, eles discutiam a questão de território. Então é a questão da favela, a questão das periferias, muito também forte a questão racial, a questão de gênero vinha um pouco bem abaixo, me surpreendeu, achei que fosse também, tem muita gente discutindo questão de gênero e sexualidade, veio muito pouco, muita questão ancestral, questão de raça e a questão de território. Então corpo e território principalmente, né? A questão da memória via a questão da ancestralidade. E aí essa ideia de mapear esses fotógrafos, que foi muito bacana, porque isso rendeu pra gente várias coisas. Os alunos e as alunas envolvidos nesse projeto, ganharam um prêmio no Intercom, com os trabalhos deles, recebe menção honrosa na semana de iniciação científica aqui da UERJ. A gente recebeu convite para poder convidar os fotógrafos para apresentar no SESC, lá em Petrópolis. Então a gente foi ao SESC com os fotógrafos, fez vários eventos aqui, a gente tem a roda de conversa com os fotógrafos. Então a gente criou um sistema bacana, e essa ideia de mapear os fotógrafos é que me inspirou a fazer o trabalho de mapeamento dos fotógrafos indígenas no Instagram, e agora no pós-doc especificamente casando essa questão dos fotógrafos indígenas com os fotógrafos lusófonos. Então esse pós-doc ele tem 7 meses lá na Universidade do Minho, para discutir basicamente a questão que a gente chama de comunicação intercultural, que é como que, na verdade, universos muito diferentes, quando eles coexistem, como é que eles fazem para que essa coexistência se dê e como é que essa comunicação se dá. Então a gente sabe que essa comunicação entre grupos e universos muito diferentes, ela nunca é pacífica, ela sempre é assimétrica e ela é muito tensa. E aí a ideia é entender como é que esses grupos que são, né, de uma maneira
excluídos, vamos dizer assim, né? Não gosto muito dessa ideia, mas essa palavra, mas desses que são colocados, né, de fora um pouco, né? Como é que quais são as estratégias de luta por essa sobrevivência e por essa visibilidade. Então, quando eu vou para lá, é para poder entender um pouco esses processos de comunicação intercultural e estudar na prática através da parte empírica, que é esses estudos desses fotógrafos lusófonos e também os indígenas. Então vão ser 7 meses lá em Portugal e depois eu fico 5 meses, volto para o Brasil em março do ano que vem e continuo a pesquisa no Maranhão, na Federal do Maranhão, com o pessoal que estuda imagem do núcleo o NUP, que é um laboratório de estudos de imagens lá da Federal, que tem uma série de colegas lá que já há muitos anos discutem nessas questões também de território, de cultura, de memória, e lá tem uma série de fotógrafos indígenas muito ativos, lá é um celeiro de fotógrafos indígenas super importante, artistas também, ativistas. Então lá eu vou pegar um pouco mais a produção sendo feita, porque sempre me interessa analisar não a imagem só pelo que ela mostra, mas o conjunto de relações que envolvem aquela imagem. Então tem o extracampo da imagem, a história daquela imagem, o contexto de produção dela, quem produziu, para quê, onde ela circula, como circula. Então para isso você tem que estar num lugar onde ela é feita, para acompanhar os processos de produção e de circulação, né? Então tem esses 2 momentos do pós-doc, que um começa em Portugal e termina no Maranhão. E aí depois volto todo feliz, espero, com fôlego, para voltar para a FCS. Então, já tratei isso em terapia algumas vezes. Minha terapeuta, uma vez, ela me disse que eu não era o Fernando, eu era um funcionário da UERJ. Eu que tinha me casado com a UERJ. Então, demorei muito tempo para me libertar disso. Hoje eu sei que eu me sinto muito feliz de trabalhar aqui. Eu acho que a UERJ é uma segunda casa mesmo, para gente que se dedica, que quer fazer as coisas acontecerem. Acaba sendo um lugar de investimento muito forte, né? Emocional, né? Não só do intelectual, mas emocional, profissional. Então a gente acaba se dando muito aqui. Então acaba sendo a segunda casa da gente. Mas eu tô hoje aprendendo a dar limites, né? Então quero trabalhar para viver. Não viver para trabalhar. Isso os cargos me ensinaram. Se você não dá limite, ninguém vai dar. Então você que tem que dar limite. Então eu entendo hoje que a UERJ continua tendo uma importância muito grande, ocupa um espaço muito grande na minha vida. Muito do que eu faço, do que eu sou hoje, está ligado à UERJ, né? Dentro da UERJ, fora da UERJ, a gente já assumindo alguns cargos, né, como esse da pós, a gente acaba entrando em contato com o Brasil todo, né? Com o CAPES, e aí outros programas das universidades, fica conhecido no Brasil todo pelos seus textos, mas também pelas suas intervenções, pela sua presença em fóruns diversos. Então a gente acaba ficando com uma visibilidade maior, porque está desenvolvendo atividades numa universidade, que no meu caso é a UERJ. Então, acho que ela tem uma importância muito grande. Eu acho que a UERJ me deu muita coisa, eu tenho noção disso, que a UERJ me deu muita coisa. E eu tenho noção de que eu dei muito à UERJ também. Então acho que a gente está meio que empatado dessa história. E o que eu quero fazer agora, quando voltar desse pós-doc, é conseguir viver um pouco mais de equilíbrio. Tendo mais limite, tentando pôr mais limites, porque se deixar eu fico muito aqui, né? Eu me dedico muito aqui. Então eu tenho outras coisas que eu quero fazer. Já penso em aposentadoria, já descobri que eu já tenho 10 anos, fiquei deprimido de saber disso, mas tudo bem. Então vamos levar esses anos que ainda tem um pouco pela frente de uma maneira equilibrada. Mas acho que é isso, acho que é essa troca que a UERJ sempre foi para mim, né? Acho que talvez eu tenha coisas novas para trazer para a UERJ e acredito que ela também tenha coisas novas para me trazer. É essa renovação, esse aprendizado constante, né? Eu acho que também, antes disso, tem uma situação que é a seguinte: o PPG-Com ele é como é porque ele é da UERJ. A UERJ é uma universidade muito afetiva. Então isso é uma coisa importante. Então é um perfil da UERJ. Então as pessoas procuram as universidades, determinados programas, pelo perfil, pelo tipo de professor, pelo tipo de curso, que cada um tem uma ênfase, né, numa coisa e tal. A gente é conhecido muito, por algumas pessoas pelo menos, pelo estudo da cidade, das culturas urbanas, né? Mas também pela tecnologia, que são nossas 2 principais linhas. Então a gente está conhecido pelo que a gente faz melhor mesmo. Então ou a gente é tecnologia ou a gente de fato é cidade.
né? Cidades imaginários e tal. Então, eu acho que a gente é conhecido por isso. Mas é conhecido muito pela originalidade da maneira como a gente lida com isso. Porque a gente intersecta as coisas. A gente entrosa as coisas. A gente não tem essa visão apartada. As nossas linhas são muito conectadas. Isso reflete não só na produção dos professores, mas reflete também, obviamente, na formação que a gente dá, mas na produção científica. Então, a gente não tem coisas isoladas. Quem está falando de tecnologia, geralmente também está falando de cidade e vice-versa. Então, acho que isso é uma marca muito forte na gente. A gente é uma referência a nível nacional hoje, né, na pós-graduação no Brasil. A gente já nota 5, do máximo de 7. Então, a gente, se Deus quiser, está caminhando para o 6, né, nota 6 na CAPES, vamos ver se sai, né? Queremos todos. Mas 5 já é uma coisa muito legal. Então a gente já tem um protagonismo nacional, a gente é reconhecido nacionalmente. As pessoas conhecem o PPG-Com da UERJ, conhecem os professores do PPG-Com da UERJ. A gente tem colegas aqui que são referência nas suas áreas, né, de atuação, a Fátima, o Eric, o Ronaldo. A gente tem alguns ícones, o Ricardo, são ícones do próprio programa que tem reconhecimento nacional e internacional também. Então, o Brasil conhece o PPG-Com da UERJ. Isso é uma coisa importante, né? E respeita. E tem muito carinho, porque tem essa coisa muito afetiva. Ontem a gente teve o lançamento, por exemplo, um livro lá da Cintia do Micael, né? Mas veio gente da UF, veio gente da PUC, veio gente da FRJ, veio gente, sabe? Assim, então, porque a gente tem essa coisa sabe, de juntar, sabe, de acolher, de fazer junto. Então tem essa coisa afetiva que acho que é uma marca também do PPG-Com. Então, além da competência e dessa diversidade, porque mesmo dentro das linhas a gente tem uma diversidade muito grande, os laboratórios, né? E é incrível, porque os laboratórios têm alunos da graduação. Os laboratórios da pós têm alunos da graduação trabalhando. Então, assim, é tudo muito junto pra gente aqui. Então, tem esse reconhecimento nacional, tem as dificuldades, claro, né? Mas tem essa coisa afetiva que eu acho que dá uma marca muito particular. A gente teve semana passada aqui uma roda de conversa com os fotógrafos do Visus e a gente divulgou e veio uma menina da UF. Do programa de mídia cotidiano da UF, que por acaso conheceu um dos convidados, também resolveu vir e tal. Mas ela falava assim, né, é vocês e a gente, né, que tem essa coisa de que senta e conversa, vai ali almoçar e vai ali falar, não tem essa coisa, né, de salto alto, né, que alguns lugares têm e tal, que são perfis, né, enfim. Tem gente que se deca mais a um e a outro. Mas essa coisa de que é mais pé no chão, de que a gente tá ali, papapá, isso é uma marca também nossa. E eu acho que também isso ajuda a construir essas relações que são necessárias também para o crescimento do programa, porque os nossos colegas, eles são conhecidos nacionalmente, então eles participam de comissões, são convidados para fazerem coisas conjuntamente, então isso tudo é o nome da UERJ que vai, e a gente vai representando a UERJ e ela fica conhecida. Então acho que isso tudo é um processo que leva a gente a uma solidez, acho que bastante grande, né? O fato de a gente ter feito, por exemplo, um projeto do DINTER, que a gente concluiu ano passado, que é um projeto da CAPES, que é de formação de doutorado de universidades que não têm doutorado. Então a gente doutorou professores de jornalismo da Universidade Estadual do Mato Grosso, né, Unemat. Então lá eles a Unemat, que é a Universidade Estadual deles, não tem doutorado lá, em comunicação, eles iam, quando faziam doutorado, faziam em outras áreas, né? Ou iam em outros estados fazer o doutorado. Então, quando a gente faz um convênio com a CAPES, com a Unemat, é a sentido de fechar uma turma, fazer uma seleção, fecha uma turma e a gente doutora aquela galera, né? Então, hoje a gente tem uma série, todos praticamente, todos não digo, né? Que alguns não fizeram, alguns não concluíram, mas a gente tem mais de 50% dos professores de jornalismo hoje da Unemat são doutores pela UERJ. Então, e continuam criando coisas, continuam fazendo livro com os professores, participando de grupo de pesquisa, aí tem hábito, aí vê como é que é fazer um grupo de pesquisa, aí cria um grupo de pesquisa lá, tudo por conta do PPG-Com, da experiência no PPG-Com. Então, acho que a gente está chegando num momento de uma certa maturidade em que a gente tem não só professores que já têm muita experiência, que é o nosso caso, né? Professores já estão ficando velhinhos, eu já estou ficando um pouco também, já entrando nesse rol aí, mas, né, colegas muito maduros, muito experientes, e a gente está levando essa experiência para o Brasil. Isso é uma coisa muito legal. Então a gente tem professores hoje em várias universidades no Brasil e no exterior que foram formados pelo PPG-Com. A gente fez uma coisa chamada Sucupira, no início do primeiro semestre, que é um relatório da CAPES, né?
da pós-graduação. Então a gente teve que compilar uma série de dados para colocar no relatório. Então a gente descobriu dados de alunos que são formados aqui pelo PPG-Com, que a gente chama dos egressos, que a CAPES também quer acompanhar os egressos para saber que a formação que a gente deu, que ela resultou, né? O que aconteceu com os alunos que se formaram pelo PPG-Com. Então a gente teve que fazer um estudo dos egressos. E aí a gente pegou vários, nos últimos 15 anos. Então sai catando gente no Lattes, no LinkedIn, né, e tal. Onde é que tá esse povo? E é incrível. Você tem gente que tá dando aula na Fiocruz, da Comunicação e Saúde. Você tem gente que tá dando aula em Portugal, no Canadá. Tem gente que tá dando aula, tem gente que é coordenador de programa de pós em comunicação da Federal de Roraima. Sim, a UERJ já está no Brasil, o que era uma característica muito dos antigos programas, os programas iniciais, como a FRJ e a UF, foram os primeiros grandes programas de comunicação do Brasil. Então eles, durante muito tempo, formaram todo mundo. Isso, com o tempo, se distribuiu, porque hoje em dia tem muitos programas, né? Tem mais de 60 programas no Brasil todo. Então, hoje em dia, todo mundo forma mestre e doutor em comunicação. A questão é que a gente está formando pessoas que, além de estarem ocupando o mercado de trabalho, porque a gente também tem uma série de egressos que estão na Globo, na Rede Globo, que estão em empresas, né, de pesquisa de opinião de mercado, que estão no IBGE, que estão no governo, em ONGs, enfim, líderes comunitários com projetos sociais incríveis, né? Então a gente está formando gente que já está ocupando 1000 espaços super importantes. Isso fala um pouco, né, em certa medida, do papel da formação que o PPG-Com tem. Claro que algumas pessoas já vieram desses lugares, se qualificam aqui e vão continuar, mas outros entram nesses cargos, nessas situações, por conta da formação que tiveram. Então eu acho que está chegando nesse ponto também de dizer que a gente está formando para o Brasil. Isso não é pouca coisa. É isso que é importante, que os alunos na graduação, às vezes eles não têm essa noção, porque não participam, não compartilham tanto desse universo, né? Mas quando o cara está no laboratório, quando o cara está participando dos eventos, tem mais chance de escutar, de saber que ele pode, na graduação, fazer coisas com a gente aqui pode fazer coisas com a graduação, e que é assim que é. É assim que é o melhor, que eu acho que é o melhor dos mundos, né? Entender que você é tão amplo, que você pode pensar em tanta coisa bacana, você pode sonhar tão alto, porque é que tem, né? E eu acho que isso é um presente.